Ok? Adeus. Eu vou dar para aqueles nossos... Tá ao vivo já? Tá gravando, tá? Tá. Lu, tu quer abrir a janela para circular o ar? Que jeito. Não? Tá. É que vai ficar bem nas costas, tá? Tá. É que tá aberta as portas, tá tudo certo. Boa noite a todos. Primeiramente eu vou me apresentar. O meu nome é Lisiane, sou uma das trabalhadoras da nossa casa. Pedindo neste momento, como costume, vamos serenar os nossos corações, a nossa mente, elevando o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, e pedindo neste momento, com muito respeito e misericórdia, licença aos guias e mentores espirituais desta casa e também aos nossos guardiões, para que neste momento, nesta noite, possamos dar início às nossas atividades. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar neste recinto, façam com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos que se designam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo o pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspire-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem através dos bons sentimentos de amor com que irão nos envolver nesta reunião. Concedam aos médiuns que escolheram para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do seu mandato, que lhes foi confiado, e a serenidade do ato que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessária. Se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram seus olhos ao esclarecimento e perdoem-nas, assim como nós perdoaremos-nos se elas vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao Espírito de São Francisco de Assis, nosso guia espiritual, para nos dar assistência e velar por nós. Que assim seja, meu Pai, e assim será. Que assim seja. Então, neste momento, damos início às atividades desta noite. Eu peço ao meu colega Fabiano para ele abrir as atividades. Pode ficar à vontade. Tá bom, então. Boa noite a todos, pessoal. Eu não vou usar o microfone porque
Quem já está aqui no lar sabe que eu não preciso usar o microfone, né? Então eu vou deixar o microfone do ladinho aqui e vou falando normalzinho como eu falo, tá? Gente, já avisaram o pessoal do... Eu sempre aviso o pessoal do condomínio ali que a gente vai ter um curso agora, vai 6 meses para eles participarem também, né? Pela janela lá. Bom, gente, é um prazer aqui a gente estar recebendo vocês essa noite. A gente realmente ficou... nós ficamos felizes em ver a casa cheia, com esse frio, e as pessoas saírem de suas residências, né? É porque realmente tem um propósito nobre. E isso ficou muito claro. Nós sabemos que nenhum de nós se move se não tiver um objetivo, tá? E a gente está muito feliz, o Matheus, eu, a Lili, que nós conversamos esse ano e nós, devido às demandas que a casa vem recebendo de pedido de ajuda, de atendimento, nós resolvemos, não é mesmo, montar um curso de desenvolvimento, né, de apometria e desobsessão. Mas antes de começar esse trabalho, eu quero pedir para vocês que você se concentre, por favor, que nós vamos levantar os campos de força da casa, porque vai ser importante durante todo esse trabalho. Depois eu explico para vocês o porquê, tá bom? Elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus neste momento, criando uma pirâmide de luz, uma acima e uma abaixo desta casa. Uma girando para a direita e outra girando pela esquerda. Campos de contenção em torno de ambas as pirâmides. No topo da pirâmide superior, uma espada de Arcanjo Miguel com uma coluna de luz azul índigo ao quartel-general dos guardiões no plano superior. Na pirâmide inferior, uma coluna de luz cristalina ao centro da Terra. Espelhando as pirâmides para proteção e defesa. Dentro desta casa, nos 4 cantos desta sala, colunas de fogo, criando, fortalecendo os campos de proteção e defesa desta casa. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, o trabalho que a gente está fazendo, que a gente pretende fazer agora, no decorrer dos meses, é um trabalho muito importante, não só para a nossa casa aqui, para o Lar São Francisco, mas é um trabalho que toca em assuntos delicados perante a espiritualidade, tá bom? Tudo que envolver desobsessão, tudo que envolver apometria é um tanto quanto intenso, tá? É como qualquer assunto, quando vai se falar em defesas, em ajudar, em organizar, em pedir ajuda, nós precisamos nos proteger e nos defender das influências, tá bom? Então, por isso que a gente cria os campos de proteção, tá? Para o plano espiritual, tá? Isso o que quer dizer? Já vocês vão aprender, quem não conhece, durante o trabalho, vocês vão encontrar os campos de forças de pirâmide, piramidal que chamam. São os campos de proteção contra ataques externos da espiritualidade, aqueles irmãos que não querem que esse trabalho aconteça, ou que vocês que aqui estão hoje não completem o tempo de estudo. Prestem atenção nisso que eu quero dizer para vocês, tá? Fiquem atentos. A partir de hoje, vocês que estão aqui, vocês estão entrando e vão conhecer assuntos profundos da espiritualidade. Vocês conhecerão alguns pontos delicados das obsessões complexas, como atuar, como desfazer, como agir. E isso vai impactar na vida de vocês a partir de agora. Muitos de vocês se atentem. No domingo já começa uma preocupação, uma dor de cabeça, um filho que deu problema, um carro que furou um pneu, uma briga no trabalho, uma briga dentro de casa. Tudo isso começa a acontecer. Prestem atenção e fiquem atentos nessas situações, porque pode ocorrer de fato.
certo? Estou avisando vocês porque é assim que funciona. Nós já fizemos esse trabalho há um tempo atrás. Cadê? A menina tá aqui. Cadê a Cristiane? Ah lá, oi Cris. A Cris já fez parte, né? Onde os espíritos mandaram nos avisar. Cuidem, porque as forças se levantarão contra a casa de vocês. E assim, de fato, foi. Então agora eu já trago essa informação para vocês, tá? Vai ser um curso que vai ser muito bom. Nós vamos entrar, vamos nos aprofundar nas questões de obsessão, desobsessão, as técnicas apométricas, tudo isso a gente vai aprender. Mas é importante que vocês comecem e terminem, completem o estudo, para vocês entenderem de fato como é que é. Tá bom, pessoal? Depois de que a gente fizer toda a parte teórica, que são as primeiras 9 aulas, acredito eu, nós vamos começar todo um trabalho de desenvolvimento mediúnico com vocês. Ah, meu Deus, então eu vou sair girando, gritando, me incorporando? Não! Fiquem tranquilos, não se preocupem. Nós estaremos aqui, nós já preparamos um método de fazer tudo certinho, com tranquilidade, sem forçar a mediunidade de quem quer que seja. Não fiquem com medo também, porque assim como a gente tem aqueles que não querem que o trabalho funcione, nós temos em primeiro lugar Deus, não é mesmo? Depois Nosso Senhor Jesus, Virgem Maria, São Francisco de Assis, todos os espíritos que trabalham nessa casa toda a santa semana. Os mentores kármicos de cada um de vocês que estão aqui. Então nós temos as nossas proteções. Temos Arcanjo Miguel, então não há o que temer. Só devemos ficar atentos nesses próximos meses que nós vamos enfrentar aí estudando todo mundo junto, tá bom? Eu torço que todos vocês fiquem com a gente, depois façam toda a parte, inclusive para se conhecer. Vai ser muito bom depois quando a gente entrar na parte do treino, do desenvolvimento ali para se conhecer, porque às vezes a pessoa, mas eu não incorporo, eu não sinto nada. Não, mas não só existe a mediunidade na incorporação. Tem mais umas 200 aí que a gente nem conhece muitas delas. Então tem muita coisa aí, a gente vai começar, vocês vão conseguir se conhecer. Né? Ah, eu não incorporo, mas eu tenho intuição, eu consigo doar energia, passe magnético, eu consigo visualizar na minha mente. Então tem muita coisa para vocês se conhecerem aqui. Então, a gente estando todo mundo junto num grupo, a gente consegue se ajudar melhor uns aos outros, tá bom? Eu quero dizer para vocês que vocês estão muito sérios agora, que na hora que o Matheus começar a falar, se vocês começarem a rir, eu vou parar esses... né? Porque ficou todo mundo muito sério, né? Vamos combinar, né? Mas eu acredito que seja isso. Cadê o Matheus? É o Matheus. Gente, agora eu vou falar um pouquinho... A Lili vai falar um pouquinho agora, tá, gente? Não, eu vou falar um pouquinho e aí depois eu vou liberar para o Matheus começar. Então, gente, eu vim aqui para contar um pouquinho a história do lar, tá? Para vocês entenderem, porque eu acho que, acima de tudo, a gente precisa saber a história de um lugar onde a gente está se comprometendo, até porque quando a gente adentra um trabalho espiritual, se compromete na busca com o nosso desenvolvimento mediúnico, eu acho que uma das maiores responsabilidades que a gente precisa ter é conhecer o ambiente para realmente se colocar em aberto e se colocar à disposição daquele lugar. Porque nós não podemos ser meio comprometido num trabalho espiritual. Num trabalho espiritual que trabalha com a caridade, que trabalha para o auxílio do próximo, nós temos que estar totalmente comprometidos. E isso é uma das coisas que a gente prioriza aqui dentro dessa instituição. A gente prioriza, em primeiro lugar, a disciplina, em segundo lugar, a disciplina e, em terceiro lugar, a disciplina. Então, gente, eu venho trazer um pouquinho a história do lar para vocês. O Lar São Francisco de Assis, tá? A história total dele, tá? Aconteceu há mais de 25 anos. O lar ele tem mais de 25 anos nessa cidade, tá? Onde ele trabalhava com auxílio, prestava auxílio aos idosos, né? A antiga presidência prestava auxílio para os idosos, né? E também
fazia o trabalho no acolhimento dentro do campo espiritual, espiritualista, né? Porque o lar, ele sempre foi palco de diversas pautas. Nunca foi direcionado a um só caminho. Porém, todavia, tá? Eu, Lili, e eu não sei se alguém aqui conhece, e quem conhecer pode levantar a mão. Alguém aqui conheceu o Siqueira? Legal, muito legal. Isso é maravilhoso. Então, eu trabalhei com o Siqueira por muitos anos. Por mais que não pareça, né, porque às vezes a gente não demonstra, mas a minha jornada no meio espiritual começou muito jovem, muito nova, por uma questão de necessidade. Porque às vezes a gente procura a mediunidade por curiosidade, às vezes a gente procura a mediunidade pelo amor, mas às vezes a gente vai pela dor. E no meu caso, foi pela dor, pelo fato de começar muito nova. Então, o Siqueira, para mim, no plano terreno, ele foi um mestre. Eu chamava ele de mestre dos magos. Mestre dos magos. E toda vez que eu falo nele, eu fico emocionada e nervosa, porque ele foi realmente um pai da espiritualidade para mim. Ele me mostrou os caminhos, ele me ensinou a ser médium com responsabilidade, mas, acima de tudo, ele me ensinou a arrancar as correntes que muito se é colocado em nós, dentro dos campos religiosos, né? E ele me ensinou que eu podia ser aberta a todos os meios religiosos, que eu podia ser espiritualista de peito aberto. Trilhei a minha jornada com ele, com muito prazer, com muita alegria. Foram muitos anos de aprendizado. Eu digo que com o Siqueira eu fiz uma faculdade, né? Foram 9 anos trabalhando do lado dele, o que foi pouco, mas eu aprendi muito. E nesse tempo que eu trabalhei com ele, eu tive a oportunidade de conhecer o Lar São Francisco de Assis. Em um momento, o Siqueira olhou para mim e disse assim, filhinha, ele me chamava de filhinha, ele disse assim para mim, o lar precisa de gente jovem assim como tu, para dar uma cara nova lá. Aí eu disse para ele, tá bem, vamos lá, vamos começar a jornada. Isso ele falou para mim em um momento. Semanas depois ele disse para mim, filhinha, vai vir uma jornada nova no trabalho espiritual. Ainda não sei te dizer o que é, mas vai vir. E todos nós do grupo ficamos eufóricos pela essa jornada nova. Que realmente aconteceu, que foi o desencarne dele. E aí, quando ele falou para mim que ia ter um mecanismo novo, talvez, de trabalho, que ele não sabia direito o que era, mas que ia acontecer, foi que eu me dei conta que o mecanismo novo é que a gente ia ter que aprender a trabalhar sem ele. Porque todos nós usávamos ele como bengala, porque ele era o mestre dos magos. Então, para nós, ele era a chave de tudo. Ele era o nosso norte. E eu digo para nós porque não é só eu. É um grupo gigantesco, onde ele plantou uma semente. E todos, e eu posso dizer com muito orgulho isso, todos continuaram trabalhando. Cada um no seu direcionamento, cada um da sua forma, mas ninguém parou. Então, como a casa ia parar, eles me ofereceram, quando ele desencarnou, a presidência da instituição. E eu, com muito respeito, aceitei. Então, hoje, estamos aí, com muito orgulho na jornada, continuando o trabalho dele, com muito respeito, com muita dedicação. Só que eu digo que hoje o lar já não é o mesmo de antes. Porque antes ele tinha uma dinâmica, ele tinha uma vertente, ele tinha uma conduta de trabalho. E hoje o lar ele tem uma cara muito mais particular do Siqueira. Porque ele acolhe a todas as religiões, porque ele tem vários meios de trabalho. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho antes de passar a palavra para os meninos, tá? Hoje aqui na nossa casinha, no nosso lar, nós temos atendimento com a apometria, nós temos o atendimento com a desobsessão, nós temos o atendimento com o reiki, nós temos a escuta acolhedora, nós temos os estudos. Então, e outra coisa crucial e importante é que nós temos as palestras, onde a gente não fala somente
de uma vertente. O nosso pilar, a nossa base, realmente sim é a filosofia de Kardec. Mas a nossa estrutura religiosa, ela é estruturada em todas as religiões, porque nós respeitamos a todas as religiões. Então, como vocês podem ver, aqui na nossa casa nós temos São Francisco de Assis com uma preta velha, nós temos São Francisco de Assis com todos os orixás, e quando a gente entra na Câmara de Passe para trabalhar, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, a gente sauda a todos os santos, a todos os guias, a todas as vertentes, porque nós respeitamos a todos e acreditamos no poder, na verdade e na essência de todas essas forças. Então, pessoal, quando eu digo que a gente precisa conhecer uma casa antes de se comprometer a ela, é porque a gente não está se comprometendo com um espaço físico somente. Nós estamos nos comprometendo com a espiritualidade. E com a espiritualidade não se brinca. A gente precisa ter respeito, a gente precisa ter responsabilidade e a gente precisa ter compromisso. Então, essa é a nossa casa, essas são as nossas atividades. E hoje os meus colegas estão aqui, dispondo do tempo deles, para dar esse curso a vocês, para que possamos formar novos médiuns com responsabilidade, com compromisso, com muita fé, trabalhando na caridade e tendo disciplina, disciplina e disciplina. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e eu vou passar a palavra para o Matheus. Cheguei eu agora. Vamos iniciar com uma oração para que não faça mais frio durante os 3 meses. Não tanto, né, gente? Já começamos com esse frio todo. Então, vamos começar, então, primeiro, então, batendo uma salva de palmas para vocês que vieram aqui com esse frio hoje. Batam palmas para se aquecer, gente, que a gente vai começar hoje o nosso curso. Vamos se aquecer, porque a gente tem bastante coisa para falar. A gente tem muito assunto. Gente, a gente tem tanto assunto. Vocês viram lá na live, né? Vocês viram na live que a gente tem tanta coisa para falar. E eu digo para o Fabiano, não vai dar tempo de falar tudo isso. Vamos ter que correr. Eu só esqueci de uma coisa. O quê? Como a gente tá muito focado no desenvolvimento mediúnico, eu esqueci de um ponto crucial aqui da casa. A gente tem um trabalho social, gente, que é muito importante, tá? E esse trabalho Tá eu não comentei. Tá aqui. Isso, eu não comentei, mas a gente dá assistência a famílias em extrema vulnerabilidade, onde a gente entrega cestas básicas todo mês para essas famílias, tá? Desculpem, mas é porque eu estava focado na Não, mas eu ia falar agora. Então não ia deixar tu esquecer. Por isso que eu coloquei ali, ó. Tá bom. TDAH não. Então, vamos falar sobre tanta coisa, gente. A gente tem, assim, ó, 9 aulas, você sabe, a gente tem 9 aulas principais, que vão ser nas segundas-feiras. Lembrem-se, na primeira segunda-feira, nós não teremos aula. Por quê? Tá? Agora, junho, julho, agosto, tá? Lembrando. Porque na segunda-feira nós temos Umbanda e é um trabalho interno, tá? Então, por enquanto, a gente não tem a primeira segunda-feira. Depois que vocês se formarem, depois lá no final a gente vai se formar em dezembro, tá? A gente vai ter diploma, vai ganhar aqui a toga, todo mundo vai tirar fotinho. Subir a escadaria do Guarani. Não dá, agora não sei. Vai ser lá no Guarani, isso era surpresa, tu estragou surpresa. Vai começar até os pôsteres. Turma 1. A espiritualidade vai dizer, não foi mais que a tua obrigação. É isso. Então, aí a gente vai ter assim, ó, eu vou passar bastante material para vocês estudarem, eu vou passar para vocês a apostila completa, porque é uma apostila bem longa, é muita coisa. Então eu vou fazendo nos próximos dias, porque eu não quis deixá-la pronta já, porque o conteúdo vai vindo, muitas coisas, e muitas coisas são mais importantes que outras para a gente poder começar. Depois, na segunda fase ali, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, quando começa a segunda fase, quem cumpriu a primeira fase ali com as presenças, vai poder passar para a segunda. Lembrando para vocês que as presenças, né, a gente tem ali
Quem tiver doente, aquela coisa toda que a gente falou na live lá, para não ser repetitivo, né? Justifica, tá tudo bem, tá, gente? É só aquilo que a Lili já falou, da disciplina, né? Não é a gente, hoje eu tenho um aniversário, eu não vou. Vem aqui depois, vai para o aniversário. Vem primeiro, porque é primordial cumprir as 9 aulas para que a gente depois possa seguir com vocês para a segunda fase, tá? Na segunda fase, a gente vai, dependendo de quantos passarem para a segunda fase, porque aí vai depender da presença de vocês, a gente vai ver se a gente vai diminuir o tempo de aula e depois faz a parte do desenvolvimento. Como vocês são muito, hoje vocês não se dão conta, mas vocês são 53 pessoas aqui. Então é um desenvolvimento que a gente vai fazer 1 a 1. E eu quero conhecer 1 a 1. Fabiano também quer conhecer 1 a 1. A Eli quer conhecer 1 a 1 de vocês. Muitos a gente já conhece, que já trabalham aqui, mas a gente precisa conhecer vocês. Por quê? Quanto mais a gente conhecer vocês, vai ser melhor para a gente poder saber onde é que vocês vão, a gente vai colocar vocês, onde vocês vão ir no dia que a gente começar a segunda fase. A gente vai ficar nessa sala aqui, vai colocar um do lado do outro, a gente vai organizar, a gente precisa saber quem vão ser os médiuns que vão para a parte da incorporação, quem vai para a parte de passista, e a gente vai se conhecendo. Então, eu convido vocês todos a vir nas quartas-feiras, que é o dia que a gente tem o estudo, porque quanto mais a gente se conhecer, melhor vai ser, porque a gente já vai conversando. Eu sei que vocês vão ter dúvidas, eu sei que vocês já devem ter milhões de coisas para perguntar, e aí vocês vai chegar na quarta aqui, a gente vai estar aqui, aí vocês vão chamar a gente de cantinho, né? Aí eu sei, aí vocês vão perguntar alguma coisa pra gente. Então é esse conhecimento que a gente precisa, e a gente vai indo, vai se conhecendo nesses 3 meses, e depois vai ficando cada vez mais fácil para a gente fazer a segunda parte. Tá? Mas não se preocupe que durante os dias a gente vai falando. E outra coisa, a gente grava cada aula, porque a gente depois vai postar lá no YouTube. Quem, por exemplo, ficou doente, teve aquele caso, não pôde vir, vai estar gravado, vai estar postado lá. Tá bom, gente? Rapidinho aqui, eu vou falar de novo o que a Lili estava falando, para a gente se situar aqui. Então, nas segundas-feiras, o nosso trabalho. Na primeira segunda-feira do mês, a gente tem a Umbanda, que é um trabalho interno. Nas terças-feiras nós temos a apometria e junto à apometria nós temos o reiki, tá? E para a apometria e para o trabalho de desobsessão, que é o da quarta, na quarta também nós temos 2 trabalhos, nós temos os estudos e nós temos a desobsessão depois. Então todos vocês que estão aqui estão se preparando para ingressarem nesses trabalhos todos que a gente está aqui. Então, vocês veem que cada um pode doar alguma coisa. Eu sempre digo, já falei lá na live assim, eu não sinto nada, eu não posso ser trabalhador. Pode, nós temos vários trabalhos na casa que pode fazer. Olha aqui, não gostei de nenhum desses, mas quero fazer parte do trabalho social. Maravilha, vocês não têm noção de que cada trabalho daqui necessita de ajuda, cada um, tá? Cada trabalho precisa de ajuda. Na quarta-feira mesmo, a gente tem os dias dos estudos, cada vez está tendo mais gente, e a gente não tem pouca gente na recepção para receber as pessoas que estão chegando. Precisa na quinta-feira ajuda para fazer as anotações ali, porque na quinta é o dia que mais enche, que é o dia das palestras. Então tem muita coisa para fazer, tem trabalho para todo mundo. Nós estamos aqui assim, é um convite da espiritualidade a todos vocês a doarem aquilo que vocês têm para doar, né? Não é uma obrigação que vocês vão ter que pensar assim, não, eu estou num curso de médium, e médium é incorporação ou médium é psicografia, sem ser nenhuma dessas 2 coisas eu não sirvo para nada. Não é assim, tá? A gente já tem 20 anos, tu tem quantos anos? 20 anos também, o Fabiano tem 25 anos. Tem todo mundo tem 20 anos de trabalho, gente. De trabalho, a gente está completando já nas 2 décadas de trabalho, então a gente já passou por muitas casas, muitos trabalhos, muitas coisas, então a gente sabe, tem muita coisa para a gente fazer. Então, com a ajuda de todos vocês, imaginem mais ainda o que dá para fazer, meu Deus do céu. A gente espera que todos vocês, depois que terminarem o curso,
em novembro, aí geralmente o lar entra nas férias de Natal, aquele período ali. É pouco tempo. Quando virar o ano, aí... Vira o ano... Apenas 2 dias, porque vocês vão estar prontinhos para trabalhar. É claro que vocês vão trabalhar, quem tiver que trabalhar, né? Não vão achar que vão ter 3 meses que nem férias de colégio. Não é 3 meses. O único trabalho, gente, que começa depois do carnaval é a apometria. Segue ainda, né? Porque a apometria, como ela tem que ter um grande cuidado espiritual, e como vocês viram, vocês já participaram, quem não conhece, já participou do levantamento dos campos de força da apometria. Vocês viram o que o Fabiano fez no início? Tá, levantando as pirâmides, ali vocês vão aprender a fazer. E aquilo ali é tão importante que a gente só pode, não que não possa fazer, mas a gente só deve começar a apometria depois do carnaval. É mais seguro, né? Pela segurança, porque os umbrais sobem, né, debaixo da terra e vem saracotear aqui em cima no carnaval. Então fica muito difícil o trabalho, muito denso e muito perigoso, né? Então, por isso que a gente começa no período da quaresma ali, os trabalhos de apometria. Mas os trabalhos de passe, as palestras, já começam em janeiro, geralmente, né? Então, tá? Só para falar para vocês. Bom, aqui eu já trago alguns assuntos que a gente vai falar. Os trabalhos do São Francisco a gente está falando hoje, os tipos de mediunidade dentro do trabalho de apometria e desobsessão e o que é apometria nós já vamos falar hoje. Animismo, mistificação, mediunidade mecânica ostensiva, isso tudo tem lá no livro dos médiuns, nós vamos conversar. Choque anímico, vidência, desdobramento, eu estou vendo várias caras estranhas assim, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Nós vamos falar bastante disso, vocês não se preocupem, vocês vão saber tudinho o que é. Atendimento de pessoas vivas em desdobramento, pessoas que estão doentes, como é que a gente atende à distância, como é que a gente faz. Os passes de cura, magnetismo, evocação, incorporação. Ali, os perigos da mediunidade, os tipos de obsessão. O Fabiano adora falar esse assunto, vai ser ele que vai dar essa aula, porque ele adora falar de obsessão simples, complexa e obsessão... subjugação e fascinação, ele tem paixão por ele fazia se desse quarta-feira para ele falar, vocês iam vir aqui, ele ia falar de janeiro a dezembro sobre obsessão. Ele não está aí para brigar comigo, né? Olha aí, ó, lá está ele. Ele tem paixão por falar. A gente aprende a lidar, né? A gente aprendendo a lidar, a gente consegue ajudar as pessoas a passar por isso. Que é um assunto tão importante, né? Mais segura e mais tranquila, né? Pra que a gente sempre fala, né, Matheus? A gente não morre. A gente quase enlouquece em alguns momentos, mas morrer não morre. E estudando a doutrina, fazendo curso, trabalhando, principalmente trabalhar para a espiritualidade, tá bom? Trabalhar, um dos métodos mais seguros para quem é médium, que traz essas questões de obsessões, desde muito jovem, é o trabalho. Quanto mais se trabalhar, mais proteção tu tem do plano espiritual. Porque não tem como tu tirar de ti a questão kármica que tu trouxe. Mas tu tem como galgar proteção para passar por aquilo com mais segurança. E sanidade. Eu sempre digo, o médium, quanto mais ostensivo ele é, quanto maior for a incorporação dele, quanto mais alcance ele tiver de acesso aos espíritos, mais comprometido ele é com a lei. Isso todo mundo sabe, isso está escrito. Então a gente caminha sempre em cima de um fio de linha. Quem é médio aqui sabe. Está sempre em cima de um fio de linha. Para um lado e para o outro todo o tempo. E o que nos faz nos mantermos firmes em cima daquela linha? O trabalho. Então isso nos ajuda muito. E eu gosto realmente de falar... Eu acredito que antes de descer para a Terra, nessa encarnação, eu provavelmente trabalhava nos umbrais. É claro que era lá nos umbrais, né? Eu sempre digo, as pessoas dizem, eu vim das Pleiades, eu disse, meu Deus, o que veio fazer aqui? Já tá perdido aqui nessa hora. Então a gente trabalhava muito nos umbrais aí, e eu trouxe isso comigo. Então eu tenho uma particularidade com esses espíritos. Particularmente eu digo para vocês, tá? Eu gosto de trabalhar na desobsessão, eu gosto de falar com eles ali, eu gosto, eles, por mais raivosos que vêm, para mim eu me sinto em casa.
me sinto em casa. Então eu trago isso para vocês e tranquilizo vocês. Por mais, uma coisa sobre a desobsessão, que é importante falar, por mais difícil, por mais doloroso, por mais rebelde que o espírito seja, e raivoso que ele está ali, que vai fazer e acontecer, no fundo é uma dor que foi causada aqui, em algum momento. Eles são nós desencarnados. Amanhã nós vamos estar ali. Então essa história de chegar numa desobsessão, metendo o pé e gritando, não está sabendo o que está fazendo. Não entendeu o processo. Não. Quando os antigos diziam que a desobsessão é amor, é claro que não quer dizer que tu não vai lidar com firmeza em determinados momentos. Mas tem que saber que ele tem um ser ferido por algum motivo. Por alguma razão alguém feriu ele. E isso passou-se 50 anos, 100, 200, 500 anos. Imagina só a criatura. Imagina nós com uma dor numa unha. A gente passa uma noite sem dormir. Agora vocês imaginam... E outra coisa, a dor moral no plano espiritual ela não some. Ela fica todo o tempo lembrando o espírito do que ele fez. Muitos de nós reencarnamos, às vezes é para dar um alívio. Não é mesmo que os espíritos nos explicam? É para dar um alívio, para te poder esquecer o véu do esquecimento. Muitas vezes a gente vê, eu queria lembrar de tudo, mas lembrar de tudo o quê, criatura? Muitas vezes é esse véu que está te deixando livre de tu ter sanidade. Senão tu vai ficar preso nos umbrais desesperado, sem saber o que fazer. Aí te alivia, tu reencarna, dá uma esquecida, para te poder fazer o que de novo, Mateus? Recomeçar. Então sim, gosto de lidar com os meus amigos na questão da desobsessão, que eu falo que a gente tem que ter amigo em tudo quanto é lugar, né, gente? Então... Eu digo pro Fabiano que ele gosta tanto de obsessão que se eu for primeiro, eu vou ser obsessor dele. Isso, para com isso, gente, estudou. Para com isso. Porque a gente estuda bastante, né, gente, sobre obsessão e desobsessão com o Fabiano, então a gente sabe tudo o que tem que fazer e o que não tem. Aí a gente vai ver, eu vou usar todas as técnicas. Não é possível. É você daqueles ferrenhos. Não é possível, gente. Não é possível que esse rapaz está aqui. Mas tu... Segue teu caminho. Mas é verdade. E eu digo para as gurias ainda, agora eu estava falando do grupo com a Vivi, cadê a Vivi, onde ela está? Tá aqui, ó. Eu digo que como eu não vou ter lugar nas Pleiades, que nem o Fabiano, nem no plano superior, que a gente vai para uma cidadela, que eu vou fazer uma cidadela, onde vai ter batata frita, vai ter pizza, vai ter Coca-Cola. Vai ter porque... E o Fabiano disse que ele não quer ir para minha cidadela no Umbral. Eu disse, não, tu vai. Eu não vou participar. Gente, eu não vou participar disso. Então, já aconteceu antes, por isso que a gente está aqui falando com vocês, hein? Claro que é. Mas é muito interessante, né, gente? E isso é o assunto que nos rodeia, porque a mediunidade, ela rodeia, na verdade, sobre a obsessão e sobre a desobsessão. Por isso que é tão importante, né? E o Fabiano fala com razão. Por isso que esse assunto aqui dos tipos de obsessão, simples, complexa, fascinação, autoobsessão, a gente vai falar, e vai ser um dia ou dois só para isso, porque devido à importância, né, desses assuntos, tá? Aqui não necessariamente está na ordem, tá, gente? Então é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar. E eu vou passar já para vocês anotarem aí a bibliografia que nós vamos usar. Nós iremos usar muitos livros, tá? Eu vou trazendo recortes de livros, vou passando para vocês durante as aulas, mas eu já trago para vocês os iniciais e todos os que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu vou mostrar, eles têm em PDF no Google. Então vocês colocam assim, Livro dos Espíritos, PDF. Aí vocês baixem. Livro dos Médiuns, PDF. Tá? O Livro dos Espíritos, a gente estuda ele na quarta-feira. É o nosso estudo de quarta, o Livro dos Espíritos. Então esse é um dia que vocês podem estudar com a gente. O Livro dos Médiuns,
Nós não temos um estudo ainda só para ele, porque a gente prometeu estudar ele depois que terminar esse, só que esse vai terminar só daqui a 3 anos. É bem isso, gente. E a gente tenta, né? A gente tenta. Por isso que a gente vai trazendo recortes dentro dos estudos. Eu vou trazendo muitos recortes dos livros que a gente vai estudar, que é o resumo, aquela parte mais importante. Então vocês vão anotando, baixem aí. E interessante também dizer que eu estava lá na livraria, lá no Sebo do Lar, que agora me disseram que é Sebo, não é Bazar. As gurias estão discutindo se é Bazar ou Sebo. Nós achamos mais bonito Bazar, não? Mas tem o Bazar do Lar lá atrás, gente, com os livros. E eu achei vários livros dos médiuns e dos espíritos lá para vender. São livros usados a R$5. Tem uns 5 e 10. 5 ou 10, né? Tem uns, e tem muito livro bom lá, estava olhando, tem uns maravilhosos lá, que são livros bem novinhos também, que vocês podem comprar. E tem o livro dos espíritos e dos médiuns lá. Esse livro, Mediunismo, muito importante, tem em PDF, é um livro somente sobre mediunidade, tá? É um livro de Ramatiz, onde o Hercílio Mais faz perguntas bem complexas para Ramatiz sobre o livro dos médiuns, e vai falando ali sobre psicografia, sobre a psicofonia, sobre a evidência, tudo aquilo que a gente usa nos trabalhos. Então esse livro, gente, coloquem para esses 6 meses vocês estudarem ele também. Vamos tomar de vocês isso aí tudo. Vamos abrir. A gente vai abrir a página e vai dizer, vamos ver o que aconteceu aqui. Esse livro aqui é de 1960. E esse livro aqui, gente, Desobsessão, é a Bíblia da Desobsessão, tá? É praticamente a Bíblia, lançada por Chico, por Valdo Vieira em 64. Esse livro, ele explica tudo que se deve fazer no trabalho mediúnico. O que se deve comer no dia, como é que deve comportar no dia. Eu posso comer carne, eu não posso. Como é que eu devo acordar? Que tenho que fazer oração, se eu não fizer o que acontece. E se chover, eu venho ou não venho? Tudo que vocês imaginarem. São mais de 60 capítulos, mas ele é bem resumidinho, então é bem fácil de ler, tá? Começa assim bem do início, assim, no dia do trabalho, o trabalhador deve acordar, ter sua mente, né, ficar equilibrado, não brigar com ninguém, ele tudo vai dizendo lá. Não briga com o vizinho, não briga não sei o quê. Por quê? Porque é dia de trabalho mediúnico. Os empecilhos, né? Aí vem tem capítulo dos empecilhos, que é quando se chove, se acontece de o carro, né, estragar, hoje tem Uber, vai lá, pede um Uber, vem. Então ele vai falando em cada capítulo tudo aquilo que deve ser feito. Por isso que ele é considerado, e desde 64, quando o Chico fez com o Valdo, eles praticamente ali juntaram tudo de mais importante para poder ter um livro sobre desobsessão, porque até então não tinha um livro que falasse sobre o trabalho de desobsessão. E aqui o livro, que é a Bíblia também, da apometria, que é o livro Espírito e Matéria, lançado em 88 por José Lacerda, que eu vou falar para vocês quem é ele daqui a pouquinho. Esse livro, gente, é quando foi lançada a apometria, tá? Foi lançada, digamos, ao público, tá? Eu vou contar para vocês toda a história daqui a pouco sobre isso, mas eu já trago ele para vocês porque é um livro a ser estudado. Então nós temos a Bíblia da Mediunidade, nós temos a Bíblia da Desobsessão, a Bíblia da Apometria e a Bíblia da Filosofia. Temos todas as Bíblias, tá? Só não tem a Bíblia Católica, mas também é importante porque a gente estuda também, que é o Evangelho, né? Que a gente também tem aqui sempre lido, sempre abrindo os trabalhos com ele. Então esse livro do Lacerda é o que baseia o trabalho de apometria de terça-feira. Mas não se preocupem, eu vou explicar tudo para vocês nas aulas, tintim por tintim, coisinha por coisinha, de tudo isso, só estou trazendo para vocês já os livros que vocês têm que já não se preocupem que tem tudo em PDF, vão lá e baixem, tá? Não precisa ir sair comprando, se quiser comprar. Eu gostava de comprar para ter o livro, né? Para não ter que ler no celular.
né? Mas aí vocês vão vendo depois, compram também. Aqui pode ser que tenha algum desses outros, eu não me lembro se tem esse Espírito e Matéria, eu não vi ali, nem o Mediunismo, nem o Desobsessão. Mas todos têm PDF, dá também para imprimir na gráfica e encadernar. Quem tem um livro físico pode trazer? Pode trazer. Eu vou trazendo recortes, às vezes, nas aulas, e vou falar, ó, esse é daquele livro, esse é daquele. E não se preocupem, surgirão outros. Tem muito livro. Oi? Pode botar os PDF lá no grupo depois? Pode botar, de repente. Eu tenho eles todos já baixados no computador, mas é bom. Depois a gente pode botar lá no grupo para vocês não precisar baixar um a um. Boa ideia. Bom, o que é desobsessão e apometria? Primeiro, quem sabe o que é desobsessão já dos que estão aqui hoje? Vocês 53 estudantes. Levanta a mão bem alta para poder enxergar. Temos 4. E apometria? Temos 4. 5. Como é que é? Não sei. A apometria eu não sei, mas desobsessão eu sei. Gente, essa pergunta aqui eu trouxe para justamente já poder saber o que vocês conhecem sobre o assunto, tá? Para a gente contextualizar. E é esse justamente o objetivo do curso, tá? Vocês não vão sair daqui hoje, dia 15, hoje é 15, né? 15 de julho. Não vão sair daqui hoje sabendo dia 15 o que é tudo. Não se preocupe, a gente tem 6 meses para estudar. Tá? A gente vai tintim por tintim esclarecendo o que é. O que é um, o que é outro e o que nós trabalhamos aqui no lar. Aqui no lar nós trabalhamos na terça com apometria e na quarta com desobsessão. Mas a gente vai conversar sobre isso porque não é bem assim, né? Bom, gente, vamos começar então aqui a contextualizar para explicar para vocês. Tá? A desobsessão, que é o trabalho que se faz hoje nos centros espíritas. Os centros espíritas, eles trabalham com a desobsessão. É o trabalho que se chama de mesa branca. Isso vocês já ouviram falar, né? Mesa mediúnica, né? Quando a gente fala assim, vocês já vão, né, se lembrando. Até muito tempo atrás, se chamava trabalho de mesa branca, até os anos 90. Por que se chamava de mesa branca? Alguém sabe? Porque usava toalha branca. E por que usava toalha branca? Para ficar branco, para ficar bonitinho ali, né? E vocês se lembram que quando aparece na TV, aparecia na frente, assim, dos trabalhos, que nem tem essa mesa branca aqui? Essa aqui é bege, é off-white. Essa é off-white. Aqui a gente faz a desobsessão nessa mesa aqui. Não, mentira, tô brincando. Mas essa é muito pequenininha. Gente, mas os trabalhos antigamente eram mesões brancos, aqui assim, que iam de um lado ao outro da casa, né? Tinha às vezes 5, 10 metros. E ainda é em algumas, né? Só que qual é a diferença? Até os anos 90 se fazia o trabalho de desobsessão, o trabalho de mesa branca, na frente do público. O público estava aí, vocês estavam aí, e a coisa estava rolando aqui na frente. E era maravilhoso. Né? Então, o que aconteceu? Por que hoje em dia os centros espíritas não fazem desse jeito os trabalhos de mesa? Se faz nas câmeras, né? Por quê? Porque houve, através das federações, elas foram vendo assim que ficava meio chato para os espíritos que estavam sendo atendidos contarem essas histórias, né? E ali as histórias eram todas expostas, e aí imagina, às vezes aparecia a história de uma pessoa que está aí. Exatamente. E aí diz aquela lá, e aí dava o nome. Naquela época, os médiuns eram inconscientes, sabiam o nome, sobrenome e data de nascimento. E aí diziam, ó, que a fulana que está ali. E aí imagina, tu tá ali sentado, o espírito tá lá falando toda a tua história, tu saía assim, escondido depois do sangue. Né? Não. Ou se não, se levantava para brigar com a entidade que estava dando passagem. É sério, gente. Então, com isso, com o tempo, foi se tirando a mesa branca da frente
E deixando só a mesa, os trabalhos começaram a ser internos, separados, com o grupo mediúnico. Tá? E a apometria é outra história que surgiu bem depois, já em 1965. Bom, mas como é que começou a desobsessão? Então, lá em 1848, gente, quando Kardec começou a estudar o Espiritismo, foi em 1855. Mas lá em 1848, lá nos Estados Unidos, em Hydesville, começou a acontecer um fenômeno. Quem é que lembra do fenômeno? Das irmãs Fox. As irmãs Fox, elas, as causadoras de tudo, de nós estarmos aqui, quando começou a bater tudo, começou a bater tudo na casa delas. E começou. E na janela, e na casa toda. Todo mundo apavorado, ninguém dormia dentro daquela casa. Que lindo, diz a outra. E aí, gente, o que começou a acontecer? Começou a acontecer os repórteres. Aquilo começou a chamar atenção nos Estados Unidos. Então, aquele fenômeno começou a se criar e a aparecer. E aí começou a chamar atenção. E as irmãs Fox eram médiums de o quê? Médiums de efeitos físicos. Elas doavam o que? O ectoplasma e o espírito usava para fazer as batidas. Pá, 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 pá. Com o tempo, elas espertinhas e médios, o que elas começaram a fazer? Se for sim é uma batida, se for não é duas. E aí começou a perguntar. É alguma coisa com sim ou não. Aí o espírito começou a bater. Pá, pá, pá. Com o tempo, elas foram desenvolvendo o fenômeno e começaram a descobrir o nome de quem era o espírito. Sabiam de quem tinha morrido, que estava lá há tanto tempo. Elas começaram a desenvolver um sistema de conversa. Por quê? Porque elas, com as batidas, começaram a fazer um sistema de alfabeto. Então, né? 6 vezes. F, né? E assim foi. Então, gente, isso foi lá em 1848, ficou famosíssimo. E aí, quando começou as mesas girantes? Começaram as mesas girantes quando? Lá nos Estados Unidos também, e na França, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, em vários lugares. Começaram lá em 1848 em diante. Lá em 1853, mais ou menos, já estava explodido em Paris. Estava todo mundo querendo saber o que as mesas estavam rodando. Gente, é assim, ó. Imaginem isso aqui, uma mesa, e aí as pessoas iam para os cafés na França, se sentavam uma em cada volta, e a mesa ia lá para cima, ia lá para baixo, ia lá para cima, ia lá para baixo. Daqui a pouco a mesa saia voando assim, ó. E daqui a pouco ela entrava por uma janela e saía pela outra. Aí por isso que se chamou as mesas girantes, tá? E aí começou a acontecer aquilo em vários lugares. As pessoas se reuniam. Era assim, sabe as amigas, hoje a gente pega, vai pro JK ali, na sexta, né? Vai pro JK Bar lá. O que era o JK da época? As mesas girantes. As mesas girantes, as pessoas se reuniam nos cafés franceses para fazerem as mesas girarem. E aquilo aconteceu muito tempo. E aí começou a acontecer igual às irmãs Fox nos Estados Unidos. Começaram as batidas. As mesas começaram a bater as patinhas, pá, né? Pá. Começou a bater a janela, as coisas. Já começou a se desenvolver igual lá. E aí as pessoas começaram também a desenvolver o mesmo processo. Sim para uma batida, não para duas, ou vice-versa. Dependia de como elas faziam. E aí começou as pessoas a fazerem perguntas e começaram os espíritos a falar através daquele sistema de comunicação, de batidas, que se chamava tiptologia, né? Kardec depois classificou as batidas como tiptologia. E foi. E de batida depois já virou cesta. As pessoas descobriram que elas conseguiam pegar uma cestinha redondinha assim, e colocaram um lápis bem no meio da cestinha. Aí elas colocavam, sabe que nem jogo do copo, que a gente bota assim, né? Cada uma botava a mão na cestinha, e aí a cestinha começava
e o lápis no meio, começava a escrever. Então aquilo foi tudo se desenvolvendo ali em 53, 54. Lá em 54 convidam Kardec. Olha, tem umas mesas que estão girando aí, tem umas coisas que estão escrevendo. E Kardec nem aí, ó. Não, eu não aceito, como é que mesa vai falar? Né? Isso ele fala lá no início lá do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, ele conta toda essa história. Como é que mesa vai falar? E não aceitou o convite, né? Mais um ano se passou, em 55, foi convidado de novo por um amigo sério, que ele tinha confiança. Não, Kardec, tu tem que ir lá, Kardec, vai lá, porque tu tem que ir, tu tem que ver, tu tem que ver. E aí ele foi. E aí... Oi? Ele era católico, tá? Só que ele era muito racionalista, porque ele já tinha, nessa época, em 1855, já escrito muitos livros de literatura, de matemática. Ele era um cabeção da época, ele era um cientista, ele era um literário, já tinha feito... Ele, gente, estudou com Pestalozzi e trouxe uma nova forma de ensinar no colégio. Então, ele na França era muito conhecido. Ele foi chamado porque era cientista? Exatamente, ele foi chamado porque, bom, vamos chamar uma pessoa que vai estudar esse fenômeno. Claro, ele já nasceu com essa missão, né, gente? O que ia fazer ali a espiritualidade encontrar ele? Estudar. Era necessário se provar pela ciência que o fenômeno era sério, porque até então não existia um estudo científico sobre o caso. Nessa vez ele aceitou ir. E aí, quando ele foi, ele viu, não, realmente o fenômeno existe. Só que aí foi uma coisa muito interessante, que quando ele começou a estudar o fenômeno e começou a ir a cada reunião, na casa do amigo dele, que tinha 2 filhas, que eram médiums, que nem as irmãs Fox lá, só que elas também eram já médiuns falantes, já eram médiuns de psicofonia, de incorporação. Então aí já tinha dado uma andadinha, digamos assim. Mas não existia espiritismo ainda. Por que não existia espiritismo? Recém Kardec estava começando a estudar ele em 55. Quando ele decidiu estudar o fenômeno, colocaram para ele assim, ó, uma altura desse tamanho já de perguntas e respostas feitas, porque já tinham perguntado tudo o que vocês possam imaginar para os espíritos, de tudo, de quem é Deus, o que é isso, o que é aquilo, quem são vocês, para onde nós vamos, para onde nós viemos, tinha tudo. Kardec juntou toda aquela papelada, tá? Ele tinha outra médium também que ajudava ele, foram mulheres que foram as médiums lá no início do espiritismo. E aí que começou tudo, porque Kardec se interessou demais pelo fenômeno. E foi o único que levou a fundo. Foi ele que foi assim, ó, vou descobrir, vou questionar, vou deixar isso científico. Por isso que ele, depois de estudar muito, durante 2 anos, juntar toda aquela papelada, ele mandavam cartas de todo o planeta, nos Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, mandando cartas com as perguntas. Por quê? Ele mandava, por exemplo, o que é Deus? Mandava para a Alemanha, para a Espanha, para Portugal, para os Estados Unidos, tarará. E lá vinham as respostas. E o que ele fazia? Comparava cada carta. Como as respostas eram idênticas, ele foi então codificando. E aí ele foi organizando todo aquele milhões de coisas que hoje a gente tem a IA para poder organizar para nós. Ele, coitado, teve que se debruçar 2 anos e para 1857 lançar o Livro dos Espíritos. E aí vocês vejam que ele demorou 2 anos para lançar o Livro dos Espíritos, que no início, gente, era só metade. A gente tem aqui 1019 perguntas, mais algumas subperguntas. Mas na primeira edição era 400 e pouco. Depois ele fez a segunda edição com o livro completo. E só em 1861, 4 anos depois, ele lançou o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque depois que em 1857, em 18 de abril, foi lançado o Livro dos Espíritos,
foi que o espiritismo de fato começou. E aí ele já tinha organizado o quê? As reuniões de desobsessão. Foi aí que começaram as reuniões de desobsessão. Por quê? Ele era muito esperto, queria saber. Então ele fazia reuniões, juntavam os médiums e ele fazia pergunta. Vinham os espíritos sofredores, os espíritos perdidos. E aí ele perguntava, quem tu é? Ah, eu sou fulano de tal. E por que tu está aqui? Ah, porque me mataram, e aí eu fiquei perdido. E por que tu... E aí naquela época ainda existia muito fenômeno físico, os fantasmas. Hoje a gente não vê as coisas muito de fantasma, né? Mas naquela época as pessoas davam uma quebrada aí e via fantasma. Então aí os fantasmas das ruas lá em Paris eram conhecidos. Tinha um fantasma da rua tal, fantasma da rua tal. Era uma coisa assim de louco. E aí às vezes se apresentava, eu sou o fantasma da rua tal. E ele perguntava, por que morreu, blá, 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 blá. Então tudo aí, gente, foi quando começou as reuniões, digamos, de desobsessão. Mas ele até então ele não se identificava como médium. E aí teve um momento que ele descobriu que ele conseguiria ouvir e ver e se comunicar, porque até então ele estudava, né? Kardec nunca foi médium de psicografia ou psicofonia. Mas ele era o cara. Porque ele era da intuição. Da inspiração. Que é de acordo com o Ramatiz, que é dos livros que eu passei para vocês vão ler. Perguntam para Ramatiz ali, Ercílio, mas qual é a maior mediunidade? Aí todo mundo vai dizer, incorporação, psicografia. E aí Ramatiz diz a mediunidade de intuição. Porque aquele que consegue ter a intuição dos espíritos superiores, esse é o cara. E Kardec era. Porque ele foi, desde de lá, quando ele começou a estudar, ele foi indo sempre pelo caminho reto, sem deixar escapar, porque tinha que deixar o espiritismo bem coeso, sem falhas, sem rachaduras. Vocês imaginem se ele escreve alguma coisa errado, se lança alguma coisa errada, ele tinha que ter resposta para tudo. Então, assim, o que esse homem fez, vocês têm que levantar as mãos para o alto. Gente, como eu estava dizendo, aí começaram as reuniões de desobsessão. Porque aí as reuniões começaram a ser mais sérias. E as mesas pararam de girar. Aí perdeu a graça. Começou a perder a graça, as pessoas já não iam mais ver as mesas girar. Quando a coisa começou a ficar séria, e Kardec fez a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, que começou as reuniões sérias. E aí só entrava quem queria estudar, quem queria aprender, quem queria fazer parte do grupo. Assim que nem vocês vinham, aí tinha o dia de reunião, sentava todo mundo e só entrava convidado. Não era assim, eu chegava lá, não, tinha que ser o senhor, o Messias não sei do que convidava o Messias não sei do que lá para poder entrar na reunião. E aí começavam as reuniões ali, conversando com os espíritos, e várias conversas desses espíritos estão no Livro dos Médiuns, lançado em 61, e estão em várias das revistas espíritas, gente. Eu sempre digo, a gente tem o Pentateuco Kardeciano, que a gente já estudou, vocês lembram, né? A gente falou lá no Dia dos Passes. Esse Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, que mais? Obras póstumas, né? Depois do Livro dos Espíritos ainda teve que é o Espiritismo, né? O que é o Inferno, a gente falou. Só que nós temos, até 69, as revistas espíritas. E as revistas espíritas, gente, são maravilhosas. E elas têm um conteúdo, digamos assim, o Pentateuco dá isso aqui de altura, e as revistas espíritas que fizeram livros dá isso aqui. E isso aqui tudo tem várias entrevistas com os espíritos. E várias dessas reuniões estão transcritas lá. Então essas foram as reuniões de desobsessão. Quando Kardec veio a falecer em 1869, foi aí que o espiritismo na França deu uma... né? Bom, o cara que fundou, né, meio se abalou ali. Leon Denis seguiu o trabalho, mas aí a coisa já estava meio ruim, porque também lá estava com uma revoluçãozinha lá na França, meio ruimzinha. Estava ruim para a religião, para o espiritismo sempre muito perseguido. Já não tinha aquele cara... mão de ferro para segurar a coisa.
Espiritismo aos poucos foi morrendo na França. E para onde que ele veio? Para onde? Veio para cá, né, gente? E aí, quando ele veio para cá, lá no início já do século XIX, no final do século XIX, ali início, né? Quem é que cuidou do espiritismo para nós aqui no Brasil? Quem lembra? Não, o Chico Xavier não tinha nascido ainda. Bezerra de Menezes. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E aí, gente, o espiritismo já estava aqui no Brasil e estava, né, já estava aqui criando raízes, né, já tendo as suas reuniões, tendo seus adeptos, e o pessoal lá ainda, às vezes meio se brigando, né? Teve lá que Adolfo Bezerra de Menezes reunir todo mundo e unificar. Foi aí que a Federação Espírita Brasileira se formou, se teve, né, firmeza para fazer a FEB, né? E aí a FEB que até hoje está aí de pé lá em Brasília, fazendo, né, organizando todas as casas espíritas que tem aí. Gente, mas falando sobre a desobsessão então continuou, tá? Continuou ali. Em 1910, quando nasceu o Chico ali, já tinha as reuniões de desobsessão. E vocês lembram que quando o Chico lá estava antes de fazer 17 anos, teve o casal que foi ajudar ele lá, que a irmã dele estava subjugada na cama e ele não sabia o que fazer quando ele era adolescente? Foi lá, na casa do Chico, lá em Pedro Leopoldo, para poder ajudar o menino que não sabia o que fazer. Que a irmã estava subjugada lá, sem noção. E o casal espírita foi lá. Encaminhou o espírito. Na verdade, o que encaminhou o espírito que estava com a irmã do Chico lá? Fez o quê? Uma desobsessão. Né? Pegou, né? Recolheu aquele espírito, conversou com ele e pediu a espiritualidade para encaminhar. Então, a desobsessão, gente, nada mais é do que a gente conseguir conversar com quem está lá do outro lado, através dos médiuns, e poder encaminhar para um lugar melhor. Em resumo, vamos dizer que é isso. E aí existem os diversos tipos de espíritos. Existem os espíritos que estão doentes, existem os perdidos, existem aqueles os trevosos, os maliciosos, e etc, 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 que a gente vai vendo bastante ali. Gente, nesse dia que Chico recebeu esse casal espírita, ele ganhou de presente o quê? Quem lembra? Quem sabe dessa história? O Livro dos Espíritos. E aí? Foi aí que despertou o homem. Porque nessa época Chico já estava começando a escrever o Parnaso de Além Túmulo, já estava recebendo já aquelas milhares de histórias de todos aqueles poetas. Quem seria aquele louco que aos 21 anos depois ia lançar aquele livro com aquele monte de poetas já que tinha morrido? Foi Chico Xavier. Aí ele recebeu aquele Livro dos Espíritos, estudou. Aos 17 anos ele já começou a psicografar ali Cartas de uma Morta, que foi o primeiro livro lançado dele, que foi o livro da mãe dele. Vocês lembram da história dele, do filme, que a mãe dele morre quando ele era bem pequenininho? Depois a mãe dele volta lá e escreve Cartas de uma Morta, que é um livro maravilhoso. Vocês têm que ler ele, anotem isso aí também, Cartas de uma Morta. A mãe dele traz notícias do plano espiritual, fala para ele como é que é lá do outro lado, fala das colônias espirituais, das viagens que ela faz para outros planetas. É uma coisa lindíssima aquele livro. Mas ele conversava com a mãe dele quando ele era pequeno? Sim, né? Não. Essa eu estou resumindo a história aqui, né? Porque... Meu Deus do céu. O que eu me lembro do filme que eu vi que faz Sim, tempo, né? filme vocês olham, gente. Tem o filme do Chico, tem todos aqueles filmes, e vocês olham o filme Kardec. Tem esse filme Kardec. Olhem esse filme que vai resumir um pouco do que eu falei ali das mesas girantes, dá para dar uma entendida. Gente, Chico ali, quando ele começou, foi ele que começou a escrever muitos livros, e muitos, e muitos, e muitos. Vocês sabem toda essa história ali do Emmanuel, né? Toda essa história ali. Começou a escrever. Então, ele ficou muito famoso.
E aí foi que os centros espíritas explodiram, porque Chico chegava lá com um problema de outra cidade. E o que ele fazia, Thaís? Tu que está aí me olhando. Perdesse. Chegava lá de outra cidade, lá estava Chico em Pedro Leopoldo ainda, né? E a gente de Minas, de São Paulo, daqui, né? Lá porque já tinha as cartas das mães, né? Já tinha as cartas psicografadas, o trabalho foi desenvolvendo lá na Casa da Prece. Foi a primeira casa que Chico fundou lá, em Pedro Leopoldo. Ele mandava abrir centro espírita. Ah, tu tá com problema? Qual é teu nome mesmo? Letícia. Tem uma missão para ti. Imagina, Chico dava uma missão para a pessoa. Tu vai abrir um centro espírita na tua cidade quando chegar lá. E ele fazia, dizia isso às pessoas. E as pessoas, eu tô com problema, não sei o quê. Tu vai abrir um centro espírita. Tanto que, gente, a Comunhão Espírita de Brasília, eu não sei quem acompanha a Maíse Braga no YouTube. Comunhão Espírita de Brasília foi fundada primeiro o Centro Espírita de Brasília, porque o casal que ia visitar Chico recebeu um recado nas reuniões lá do Chico que fosse para Brasília, que abrisse uma ferragem, porque eles tinham lá, abrisse uma ferragem lá, porque ia vender muito prego, porque a Brasília ia começar a ser construída, né? Muita madeira, que abrisse lá que eles iam ganhar muito dinheiro, mas eles tinham que abrir um centro espírita. E eles fundaram a Comunhão Espírita de Brasília, que hoje é um centro espírita gigantesco. Gente, a Maíse hoje dá... A Maíse, né, ela dá palestra lá para 1.500 pessoas. Sabe o que é uma palestra para 1.500 pessoas? Não dá nem para ver, acho que deve ser uma quadra de gente sentada, né? Então foi assim que Chico foi desenvolvendo. Ele teve um grande trabalho, né, através da federação, porque vocês sabem que os livros todos ali do André Luiz e companhia, todos, né, que foram dados os direitos autorais para a federação. Então ele mandou abrir centro espírita. E aí, quando mandava abrir centro espírita, já tinha reuniões de desobsessão e os médiuns foram indo. Então, em 64, quando ele lança aquele livro, esse livro que eu mostrei para vocês, ele é como a Bíblia realmente, porque ele diz tudinho que tem que fazer, que não pode fazer. Por isso que é importantíssimo vocês baixarem esse PDF, mas a Kátia vai baixar para nós o PDF, vai colocar lá no grupo. É importantíssimo ler esse livro, porque a gente não vai ter tempo de falar todo ele. A gente vai falar algumas coisas, tá, gente? Bom, aí vocês vão me perguntar. Lá começaram a se atender os espíritos das casas espíritas, fazia a reunião de mesa branca. Acredito que agora vocês entenderam o que é a desobsessão. Todo mundo entendeu que a desobsessão é a gente, então, através de um trabalho, reunir pessoas e conseguir encaminhar esses espíritos para o outro plano. E a apometria, onde entra nessa história? A apometria, em alguns centros espíritas, eles chamam de passe especial, nem ser a mesma coisa. Não, porque a federação, a FEB, não aceita apometria dentro das casas espíritas. Alguém aqui do Lar São Francisco fez curso lá em Porto Alegre, não? Ah, se nós aqui fizemos... Eu e o Fabiano fizemos o curso com o Dr. Arthur do Rio de Janeiro. Não foi da Casa do Jardim. Eu já vou chegar lá nessa história ainda, que eu tenho que falar agora. Como é que nasceu a apometria, né? Eu cheguei tudo aqui, não vou falar da Qual a apometria. diferença da apometria e apometria quântica? Ah, e eu vou falar desse babado já também daqui a pouco. Que esse babado aí é pior ainda. Esse aí. Essa apometria... Diz que é a medicina da alma. Essa apometria quântica, espero conseguir chegar nessa parte aí. Bom, gente, aonde entra a apometria nessa história? A apometria é o seguinte, estava tudo rolando muito bem, obrigado, lá no Hospital Espírita de Porto Alegre. Aqui, 1965. Já estava lá o Hospital Espírita trabalhando com desobsessão.
E o José Lacerda tinha o grupo de médiuns lá também, ele era trabalhador de casa espírita normal. Só que não tão normal porque era dentro do Hospital Espírita. Então, vocês sabem o Hospital Espírita aqui de Pelotas? Tá? Era a mesma coisa que aqui. Mais ou menos aqui, só que bem maior. Inclusive, o Dr. José Lacerda, que lançou esse livro, esteve aqui em Pelotas lá nessa década de 80. Esteve aqui no Hospital Era um Espírita. hospital psiquiátrico, então. Hospital psiquiátrico. E ele era doutor. Tava tudo muito bem, obrigado, com as reuniões de desobsessão lá. Só que chegou um doutor lá do Rio de Janeiro, chamado José, que era um porto-riquenho, e foi lá dar uma palestra lá e fazer umas demonstrações no Hospital Espírita de Porto Alegre. E o que eram essas demonstrações, gente? Ele começou a estudar a hipnometria, ele hipnotizava as pessoas através dos pulsos. E aí eu já começo agora a voltar lá para o início, quando o Fabiano abriu os trabalhos. Cá está ele. O que ele fez? Vocês viram? Tá? Isso aqui vocês guardem, anotem aí, que vai ser a coisa mais importante que vocês vão fazer na vida daqui para frente. Os pulsos magnéticos, os estalar de dedos. Tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São os pulsos. E o cara foi lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, Dr. Lacerda, um físico, sim, que bem queria saber tudo, conhecer tudo lá, foi lá na palestra do homem. O homem, né, começou a dizer, olha, eu tenho uma técnica que eu uso e eu trato a Letícia, né? Eu trato a Letícia aqui, eu não é o obsessor dela que eu vou tratar. Eu tiro a Letícia do corpo dela, o espírito do corpo dela, desdobro ela e vou tratar a doença da Letícia no corpo espiritual dela. Em vez de tratar no físico como médico, ele tratava o corpo espiritual. Então, através dos pulsos, ele desdobrava. Que é a primeira lei da apometria. Vocês já querem, já anotem aí. Qual é a primeira lei da apometria? A lei do desdobramento, que é a lei de que eu dou 7 pulsos e desdobro uma pessoa dentro de um trabalho. E aí, gente, o Dr. Lacerda lá, curiosíssimo, aprendeu isso lá e disse, o que eu vou fazer agora? E aí ele tinha a esposa Yolanda. Yolanda, vem cá, Yolanda. Yolanda, eu tenho uma coisa para te contar, Yolanda. E o que ele queria fazer com a Yolanda? Desdobrar a Yolanda. Ele estava louco de tirar a Yolanda do corpo. E aí a Yolanda era médium vidente já da casa, trabalhadora da desobsessão. Yolanda, vem cá que eu vou te ensinar, né? Pegou Yolanda, desdobrou Yolanda. E Yolanda era uma médium extremamente daquelas assim, daquelas épocas que existiam as mediunidades inconscientes, sonambúlicas, que as pessoas saíam do corpo e iam visitar outros lugares e descreviam aquilo com total exatidão. Conseguiu tirar a Yolanda do corpo. E aí a Yolanda foi levada para o Hospital Amor e Caridade no plano espiritual lá em cima de Porto Alegre. E lá foi recebida pelos mentores. E começou a contar tudo aquilo para o Lacerda, né? Estou aqui, estou vendo. Porque a Yolanda fica consciente, a apometria é feita toda consciente. A gente dá os 7 pulsos magnéticos para atender a Letícia aqui. A Letícia não vai cair assim, vai dormir. A gente tira o corpo espiritual da Letícia, desdobra ela, mas ela fica acordada. Quem aqui já participou de uma apometria como paciente? Vocês dormiram? Deu algum treco? Não, né? Por quê? Porque o trabalho é feito todo com o paciente consciente. E aí a Yolanda, consciente, começou a relatar tudo aquilo que ela via. E aí o Dr. Lacerda ficou mais louco ainda, porque, gente, tem tudo isso lá e eu posso fazer tudo isso, eu posso fazer tudo isso, e eu posso.
Isso em 1965. Gente, aí do... Forma de regressão. Não é uma terapia de vida passada. Nós vamos estudar uma das leis da apometria, que é uma lei de volta ao passado, mas não é a mesma coisa que terapia de vida passada. Chegaremos lá na aula 3, creio. Gente, e aí? Ele descobriu, né, foram descobrindo com a ajuda desse outro doutor, que além de só desdobrar a pessoa, ele podia fazer comandos magnéticos para ajudar as pessoas, para ajudar as doenças. Vamos fazer agora, ajudar com que essa pessoa receba uma energia no fígado dela que está doente. Porque na reunião de apometria, eu desdobro a Letícia e eu tenho a Pâmela, que é a médium vidente. E a Pâmela vai começar a enxergar a Letícia no plano espiritual, tal qual ela está. E vai descrever para o Fabiano, que é o diretor do trabalho, olha, a Letícia está com o fígado doente. Estou vendo aqui na minha tela mental, porque a Letícia está desdobrada. Então, gente, Lacerda foi descobrindo isso e foi anotando, escrevendo esse livro aqui. Essa Bíblia aqui. Escrevendo em 65. Foi lançado em 1988, 23 anos de estudo de física e química e mais os estudos da apometria, onde ele criou 13 leis apométricas, que nós vamos estudar. 13 leis apométricas. Porém, gente, eu e o Fabiano, quando estudamos com o professor Arthur lá em 2017, 17, eu acho, faz muitos anos. Nós estudamos a apometria, já aprendemos outros comandos, que nós vamos ensinar para vocês, e também com os trabalhos do nosso grupo, quando nós fundamos o grupo de apometria em Jaguarão, nós também criamos outros tipos de comandos. Quando unimos ao São Francisco em 22, as meninas aqui também já tinham outros comandos. Então, tudo isso a gente vai estudar. Então, gente, a apometria, ela trata o paciente em desdobramento. O paciente é retirado do corpo, é tratado em desdobramento, e os médiuns, a Pâmela aqui consegue enxergar a Letícia como ela realmente está do outro lado, se ela for médium vidente. Porém, qual é o teu nome? A Samanta, ela é médium de incorporação. E aí os espíritos que estão aqui com a Letícia vão dar passagem através da Samanta. Ao mesmo tempo que a Pâmela está vendo, falando tudo para o operador aqui, a Samanta está incorporando os espíritos, e aí nós temos o quê? Uma desobsessão. E aí, qual é o nome da senhora? A Marilda também é médium de desobsessão. E aí também vai dar mais umas passagens para os espíritos que estão aqui com a Letícia. E daqui a pouco a Marilda vai vir um espírito que está desde o século passado aqui com a Letícia, coitada, sofrendo. E a Letícia com uma dor nas costas, há 20 anos, com a coluna encravada, sem saber o que houve. Parece ali um obsessor, vai dizer ali, gente, ela me deu uma facada nas costas e eu não perdoo ela, e eu vou ficar com ela, e o espírito fica preso aqui, por isso que ela está com aquelas dores nas costas. Então, através de um grupo de apometria, a gente unindo todas as partes do trabalho, os médios de desobsessão, os médios de evidência, o operador que vai dar os comandos e vai falar, nós temos os passistas, aqui podemos usar aqui como exemplo, num trabalho, enquanto a Letícia está lá, sentadinha na cadeira, está recebendo o passe da dona Marineia aqui. Ela está dando um passezinho ali. Enquanto isso, nós temos os médios de sustentação, aqueles que acham que eu não tenho nada, não sinto nada, não sei o quê. Gente, não é todo mundo que vai incorporar. A gente precisa de todo tipo de trabalhador. Tem aqueles que vão ficar só sentadinho assim, ó. O ectoplasma. Na cadeira do ectoplasma. E faz falta. E às vezes, gente, a gente está com
5 médios de incorporação, um doutrinador e ninguém para doar ectoplasma. E aí vocês me dizem, mas eu não posso doar nada. Pode, vem para cá que pode. Estamos precisando. Olha se a gente tiver tudo isso de ectoplasma aqui para dar, gente. Vocês, olha aqui, a gente faz uma apometria aqui, vocês doam tudo ectoplasma. Os espíritos, ó. O que faz o ectoplasma no espírito que está com a Letícia aqui há 100 anos? Né? Recupera o espírito. Liberta ela. Consegue te tirar de uma hipnose. Desperta. E faz um estômago que está esfacelado porque talvez ele tomou um veneno e se matou. Essa história que tu está falando é de um obsessor que ele, no caso, a paciente prejudicou ele, né? E aí ele só queria o perdão dela, só queria que ela pedisse desculpa. Ou não. Aí eu largo dela. Ou estava se vingando. E ela não quis pedir e ele disse, não tem problema, eu encontrei a luz. Que bom. E acontece. E ela faleceu daí uma semana. Isso pode Ela acontecer. não quis pedir a desculpa para ele. Tem um caso real assim? Tem. Tá, não, que essa história eu estava dando de exemplo. Tá, aconteceu. Tá. Ela parou de caminhar do nada. Gente, infelizmente, a gente vai já vou dizer. Infelizmente acontecem casos que a gente atende na apometria, suicídios, depressões severas, não são coisas fáceis. A gente estou introduzindo aqui para vocês para explicar o que é, mas depois eu vou chegar e vou dizer para vocês os casos que realmente a gente atende, né? Casos bem difíceis. Eu vi uma palestra da Maíse, contou uma história. A Maíse é maravilhosa. Olha, se tem mais alguém que escute a pobre da Maíse, sou eu. Porque eu durmo todos os dias com a palestra dela aqui no meu ouvido. Eu posso também, eu escuto também. Tá, ela faz palestra na Comunhão Espírita de Brasília há 50 anos já. Todo mês. É ótimo. Comunhão Espírita. Maíse Braga. Maísa Braga. É uma senhora. Maísa Braga. Maíse, Maísa Braga. Olha, é ótimo. Ela é uma senhorinha e ela conta as histórias, do Chico, e dali ela já faz uma palestra. É maravilhosa. Eu adoro ela. Eu também. Gente, então, nós chegamos aqui à resposta do que é obsessão e apometria. Por que eu tinha que contextualizar tudo isso que eu falei para vocês para chegar até essa parte aqui? Porque aqui no lar, assim como nós já fazíamos, eu e o Fabiano, a Thaís, a Cris, quem mais vem de Jaguarão aqui? Que está aqui? Nós 4 pelo menos viemos de Jaguarão. Tem mais um casal que vem na desobsessão da quarta, que também de Jaguarão, que nós fundamos lá. Gente, nós trabalhamos com desobsessão com técnicas apométricas. Nós não trabalhamos só com a apometria. Tanto na terça-feira aqui, quando a pessoa é atendida com apometria, ela é atendida com todas as técnicas da apometria que nós vamos aprender. Com as 13 técnicas, mais as 10 técnicas, que são mais de 20, porque a gente já tem tudo anotadinho ali, todas as demais que a gente usa. Então, ela é atendida com as técnicas da apometria e a desobsessão. Então, é um trabalho que é, digamos, junto, vocês entendem? Não existe uma coisa separada uma da outra. Um complementa o outro. Hoje, se eu vou atender a Letícia aqui, na desobsessão da quarta-feira, nós vamos incorporar os espíritos que estão com a Letícia ali, sofredores. Só que o Fabiano, por exemplo, se eu for dar a incorporação e o Fabiano for atender, vai conversar com o espírito, ele vai conversar com o espírito nos moldes espíritas, digamos assim. Seja bem-vindo, meu irmão. Qual é teu nome, se quer dizer, ou você quer, o que tu tá sentindo, rarará. Porém, com as técnicas da apometria, às vezes acontece de ele não querer ouvir, não querer largar a Letícia. Aí ele
com os comandos da apometria, aí entra a apometria na jogada, vai desfazendo esses laços. Vamos pedindo a espiritualidade que vá retirando esses laços que unem esse irmão a Letícia, tirando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí vai se usando os comandos apométricos. Vocês vão ver estalar de dedos no espiritismo da mesa branca? Não. Não vão. Tá? Mas nos trabalhos de desobsessão com técnicas de apometria, sim. É essa toda a diferença do trabalho de apometria e desobsessão. Então, eu tinha que contextualizar tudo aqui para vocês entenderem como é que é, para vocês entenderem que aqui nós trabalhamos com apometria e desobsessão ao mesmo tempo. Acaba que, na quarta-feira, nós chamamos de desobsessão, mas nós, na verdade, fazemos um atendimento de desobsessão com técnicas de apometria. Por quê? Porque o Fabiano abre o trabalho de quarta-feira levantando os campos de força. Isso existe no Espiritismo? Não. Abre esse trabalho com uma oração. O Fabiano faz oração também. Abre o Evangelho. Mas é que tem um adendo a mais. Como todos os grupos que eu conheço, quando alguém vai querer se inserir no trabalho, ele passa por uma, digamos, harmonização, atendimento para equalizar as energias da Sim. que está ingressando no grupo. Sim. Então, como se trata aqui de um curso de apometria e desobsessão, é uma pergunta. Naturalmente, todos nós passaremos por esse... Exatamente. Eu tenho certeza absoluta Quando? que no quarto mês, quando nós começarmos os atendimentos não, quando nós começarmos a parte prática, A segunda parte. segunda parte, Tá. quem vai ser os primeiros atendidos? Não, pode ser. Respondam. Não, Vocês. Vocês. Não, mas eu estou falando sério. Gente, vocês podem ter certeza que nas primeiras reuniões, quando nós fizermos, nos sentarmos, nos harmonizarmos, que tu falas aí, né, a gente colocar em sintonia, nós vamos ter 3 meses de desobsessão de nós mesmos. Os nossos obsessores que vão ser encaminhados, porque vão ser os primeiros testes, digamos assim, que a gente vai fazer. Então, vocês podem ter certeza. Óbvio, alguns vamos estarmos em desenvolvimento. Nem todo mundo vai ter a prática mediúnica, mas aqui no grupo que vocês estão vendo aqui, nós temos pelo menos já 10 médiuns prontos, que já são os trabalhadores. Esses médiuns já vão dar passagem, por exemplo. Qual é o seu nome? Me desculpe. Luciane, por exemplo, tu é médium já de desobsessão, já trabalha? Por exemplo, tu poderá dar uma passagem para o espírito que estiver contigo quando a gente começar no primeiro dia. Se já tiveres algum obsessor, alguma coisa, quando nós abrirmos, porque nós vamos fazer o trabalho 1 a 1. Vamos botar todo mundo numa cadeirinha, começar 1 a 1. Mas pode ser que aconteça que, como é teu obsessor, tu não consiga chegar nele. E tu só tem um. E tu pode ter um... Não, tu pode ter 5. Mas tu pode ter um assessor e também ter os mentores junto, né? Sim, os mentores vão estar tudo aqui, gente. Nem se preocupe que tem aqui, ó. Vocês querem que eu fale? Nós temos aqui uma arquibancada. Por experiência própria, tá, gente? Eu tô falando... Quando eu falo sobre a questão da distribuição, é por mim, tá? Eu não falo de ninguém, é pelas minhas questões, tá? Ah, tu quer dizer da quantidade? Eu tô falando de mim, tá, gente? É uma fila. Por isso que eu acredito que eu vou trabalhar até os 98 anos, né? Porque a fila é longa. Só para fazer uma questão para vocês, na questão da desobsessão aqui rapidinho, e da... Quando a gente conhece a apometria, te dá uma euforia, posso dizer. Nossa, tem um alcance imenso, eu consigo tirar do corpo, jogar para lá, pegar o espírito, mandar para frente, para trás, saber do futuro dele, saber do passado. Olha, dá para fazer um monte de coisa. Meu Deus do céu.
Mas não é assim que funciona, gente. Eu tive inúmeras oportunidades ao longo do tempo, né, de fazer curso de apometria. Faz um ano e pouco, né, nós estamos em busca de um grupo para a gente ensinar. Perfeito. Né, ou que desse, né, coincidir. E uma coisa as pessoas que eu conheço que têm muita curiosidade por trabalhar com a apometria não sabem o peso que é isso, né? Exatamente. E tem que ter muita ética. Perfeito, que é onde eu vou chegar agora. Tá tudo nas próximas Agora eu vou slides. chegar. Qual é teu nome? Ai, meu Deus. Luciane, seja bem-vinda, Luciane. Vai ser uma média de trabalho. Vai trabalhar. A Luciane ela vai fazer parte da casa. Não tem mais como fugir agora. Gente, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, tá? O que diferencia da gente fazer uma desobsessão apométrica da gente obsidiar no trabalho? Não entendi. Porque a gente pode estar fazendo uma obsessão ali, perturbando o encarnado e os espíritos. Tá. O que diferencia é uma linha tênue. É isso que eu quero trazer, que chegou onde tu quer. Entende? É uma linha muito tênue no que a gente está mexendo aqui. Por isso que é importante vocês terem consciência do que a gente está conversando aqui. É uma coisa muito delicada. Nós estamos nos envolvendo aqui, nós, Mateus, eu e Lili, mais 50 pessoas, sobre o destino das pessoas encarnadas e dos espíritos. Então, a linha tênue é a nossa intenção. Nós não temos poderes para nada, nós não sabemos de nada. Nós apenas estamos rastejando com a ajuda dos bons espíritos para tentar fazer algo de bom em favor do outro. Então, é uma linha muito tênue, porque o que vai nos dar o suporte? É a nossa intenção, que vai atrair o quê? Os bons espíritos ou os maus espíritos. Não é mesmo? O que os bons espíritos vão se aproximar desta casa? É a intenção dos médios. Não estou falando médio perfeito, isso não existe, tá? Não, né, Mateus? Nós, não vou dizer da onde, nós somos aqueles médios de trabalho. É isso mesmo. Não é perfeito, não. Qual é a minha intenção nesse trabalho? Aí nós vamos estar vinculados numa boa egrégora ou numa má egrégora. Sim, podemos sim estar vinculados numa casa onde a estrutura governamental espiritual é das trevas. E podemos também usar como parâmetro também as três permanências. Exatamente. Perfeito. Então eu só queria dizer isso para vocês. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente começar a estudar. O pessoal já conhece a apometria, quem já foi atendido, mas nunca estudaram. Quando vocês estudarem, vocês vão dizer, vai abrir um novo mundo espiritual. Mas não acho vocês que a gente pode estar metendo a mão em qualquer lugar, porque não é assim. Ou que a gente tem a capacidade de dar um pulso. Vou desdobrar a Luciana. Papai, desdobrei. Isso não ocorre dessa forma. Eu estou trazendo vocês desde agora para a gente botar o nosso pé no chão. E olha, hoje eu falei, são todas as pessoas aqui bem experientes, isso é muito bom. Pessoas que já viveram a vida, já passearam, já se divertiram. Agora não, agora nós temos que lutar por nós e pelos espíritos. Não acredito que alguém que esteja aqui saiu de casa para estar querendo achar diversão nesse tipo de coisa. Não no nosso trabalho, não na nossa casa. Eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Então, é a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? Fazer o bem a quem quer que seja, sem cobrar absolutamente nada. A caridade. Simples, da forma que a gente pode fazer com o que a gente tem. Porque a gente é muito limitado. Então, a gente se colocando à disposição, está aqui os médios. Ó. Eu, Mateus, a Alessandra, deve ter mais... Jane, A Cristiana, os mais antigos que estão por aqui. Thaís.
Então a Thaís, a Lili, cadê? A Lili teve que sair. Entende? É assim, a gente oferece o que tem. E nem sempre a gente vai estar bem. Nem sempre a gente vai estar completo. Nem sempre a gente vai estar sorrindo. Não. Mas a gente vai estar aqui. E é isso que importa. A gente vai estar aqui para a gente poder passar por isso junto. Então sempre a intenção. Tá? Então a nossa intenção é a melhor de todas. Trazer pessoas para se unir a nós em um propósito, que é trabalhar para o Cristo. Ponto. Com simplicidade, arroz com feijão, tá? Porque tem 13 leis aqui. 13, cadê o livro ali? São 13. Mas o nosso trabalho, a primeira vez, se reduziu tanto que a gente fazia uma ou outra, né, Mateus, lá em Jaguarão, porque nós não tínhamos capacidade, a gente não teve hoje. Então os próprios espíritos que nos acompanham vão dizer, não, tu não pode fazer isso. E vai reduzindo naturalmente, tudo natural, tá? Não precisa ninguém impor nada. Não tem que um espírito se incorporar e dizer, não, é tudo natural. A condução dos bons espíritos é tudo natural. Eles vão organizando, vão colocando, vão tirando, vão até a gente ter capacidade para poder galgar com alguma coisa. Então, quando a gente se coloca à disposição de fazer somente o arroz com feijão, a gente não vai correr risco com o quê? O ego. O ego já não nos pega. As trevas já não entram ali. Os obsessores não vão pegar, porque todos nós temos. Eu tenho os meus, o Mateus tem o deles, cada um de vocês aí, ó, tem uma meia dúzia. Vocês acreditam mesmo que eles vão querer que vocês estejam estudando o que é uma desobsessão a fundo? Obsessão complexa que coloca chip nas pessoas e fazem as pessoas desmaiar no meio do trabalho e ninguém nunca acha nada? Lá tem um chip grudado. Um corpo astral desdobrado lá numa cidadela porque o cara tem poder de decisão sobre a vida das pessoas? Não, eles não querem que vocês saibam disso. Por isso que lá no início eu disse, vocês cuidem os pensamentos de vocês para vocês cumprirem esse curso aqui. Vocês vão ver, eu quero os depoimentos. A semana que vem eu vou perguntar, e aí, quem é que sofreu alguma coisa? Porque vai sofrer esse tipo de ação. Tá? Não vão querer que vocês cumpram. Eu estou dizendo para vocês. Não vão querer que vocês venham. É demais, saber demais, é mexer, é desmanchar. E aí vocês aprendem, vocês levam para dentro da casa de vocês. Mais 5 pessoas. Já estão livres da ação. Vocês acham que vão querer isso? Certo? Claro! Tem um número mínimo e máximo para o trabalho de apometria? Segundo, estudaremos o livro Obsessão e Suas Máscaras da Marlene Mack? Tocou. Eu desliguei. Sobre a pergunta do número de pessoas, é de atendimento ou de médios? quantidade de médios, né? De médios ou de pessoas a serem atendidas, Luciano? Médios geralmente é até 12 num grupo. Mínimo 5? Com 5 já dá. Então vai depender tudo, isso vai depender muito do número de pessoas que vão se formar, que vão lá botar toga, tirar foto lá no Guarani. Né? E respondendo a tua pergunta, na medida que a gente for fazendo as aulas, vão surgir partezinhas de vários livros, tá? Marlene Nobre, maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu tenho uma pergunta sobre o que tu estava falando. Tu falou assim, Vou me levantar, já que fui eu que falei, vou me levantar, né? Eu prometi pausa, mas a gente já vai encerrar, gente, tá? Não se preocupe que já daqui a pouco. uma pergunta assim, não temos pressa. É errado assim pensar, olha, antes de eu ir, eu estou indo fazer o curso para promover caridade, tudo, mas pensar em si primeiro, eu busco equilíbrio, né? Quem não? Como que tá hoje, entende? Quem não joga a primeira pedra? É hipocrisia. É, somos humanos, gente, somos humanos. E o caminho é esse. Sabe? Eu preciso procurar um Fica lugar bem pra tranquilo. cobrar, né? Porque eu tá ali falando, caridade, né? Mas eu não tô, primeiramente eu não tô pensando nisso, né? Por isso que eu disse, os 3 primeiros meses vão ser de vocês, inteiramente de vocês. Isso é tão importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes tu tá tão ruim, tu diz, pra mim melhorar, eu vou ir. Tá feito o trabalho. Porque é assim, né? Porque fica ruim pra ti. Porque fica tão ruim que tu vai dizer assim, bom, pra mim melhorar eu vou ter que ir. É assim que é. E outra coisa,
às vezes piora muito mais quando tu vem. Ah, tem mais isso, tá? Trago notícias. Trago notícias aqui pros médiuns. Não era para falar. Primeiro piora. Não é, dona Delani? Olha lá a dona Delani lá. Ó. Primeiro piora, não é, Jane? Sim. Pra depois melhorar. Por quê? Muito. Por quê? Porque quando tu tem uma bactéria e tu toma uma medicação, ele não manda tu tomar 7 dias, porque primeiro ela não resiste. Ela vai resistir primeiro. E todos que têm obsessão, que somos nós encarnados, que temos, não adianta dizer que não, porque temos, primeiro eles estão acostumados a 30 anos, 40, sem nada, 50. Eu, por experiência própria, eu dormi, acho, umas 3 vezes sem espírito. Só ia me acordar quando terminava a... Aí tu acordou. Acordava, não, eu não vou mais, porque eu sinto um sono. Todos nós sentimos, tá? Esse peso pode ser a tua própria mediunidade, os espíritos que estão contigo tem fazendo. Tem que estar me mexendo assim, senão Tá. eu... Então primeiro vai resistir, tá? Às vezes alguns meses, às vezes anos. Mas vocês têm que entender que esse trabalho é para vocês. Individuais, é cada espírito aqui. Nós somos individuais. Se vocês não se importarem com vocês mesmo, a evolução de vocês, quem é que vai se importar, gente? Entende? Isso aqui é uma realidade, a gente tem que trazer e botar o pé no chão todo mundo. Se a gente não se importar comigo mesmo, que eu tenho que me levantar e ir, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo com medo, mesmo com culpa, mesmo com raiva, eu tenho que ir. Porque é por mim, eu preciso evoluir espiritualmente. Jamais quem acredita na espiritualidade. Exato, e a gente sabe que todo mundo que está aqui, que não existe morte. O corpinho fica, mas o espírito salta e está ali do mesmo jeito. E aí? Eu tenho que ir. E pode respingar no filho, tipo, essa resistência que eles vão colocar pra gente. Na verdade, não é respingar. Não. Não, sim. Não é respingar. Isso fala no livro de Desobsessão ali. Tipo, um filho que... Uma chave que some. Um filho que reclama de uma dorzinha de barriga na hora. As crianças, vocês sabem, né, que bebês são obsidiados. Vocês sabem disso, né? A gente vai falar abertamente sobre isso. Aqui nós somos todos adultos, né? Então as pessoas aqui que estão aqui, muitos já trabalharam. As crianças são obsidiadas, né? O de 2, 3 anos, coisa mais querida ali do mundo, não se sabe quem é que tá ali. Não é mesmo? E os inimigos? Estão ali fora do corpo, adultos, dizendo, vocês não sabem. Vocês não sabem quem é que tá aí. Nos dizem dentro da sala, que a gente não sabe, vocês não sabem quem é. Eu sei que não sei. Mas também não vai adiantar tu continuar dessa forma. Só vai piorar. Então sim, nós todos vai insistir a obsessão. Depois alivia. Mas quando alivia, aí a gente está mais maduro. Aí tu começa a entender as coisas. Não é mesmo? E tem toda a sustentação, gente. Por isso que eu digo, os 3 meses possam ser todo de vocês. Vamos atender todos os obsessores de vocês. Vamos encaminhar todo mundo. Vai ser... Depois vocês vão trabalhar, hein? Gente, e vocês... Não, e é bem assim mesmo. Quem trabalha sabe. Tá passando uma dificuldade, tá ali o trabalho pronto já para te ajudar. É verdade. Né? Da gente que tá sempre com uma perna para frente, uma para trás. O irmão tá com não sei o quê. Já vamos atender o irmão da médico que está ali, porque é a nossa família. São os primeiros que vão ser ajudados. A gente, na verdade, fica aqui por nós e pela família toda. Porque aí a gente começa a atender a família. Exatamente, por isso que eu falei, Matheus. Vocês, na hora que vocês entrarem no trabalho de desobsessão ou qualquer trabalho de caridade que for, não é só vocês, é a família de vocês. Família. Os filhos, a nora, os netos, todo mundo é atendido. Ou vocês acham que aquelas criaturas não têm obsessão, gente? Claro que tem. Tudo acontece, daqui a pouco vai para o hospital. Aí vocês lá, tá lá no grupo, tem um grupo do SOS. O fulano tá no hospital, manda o nome do fulano. Vamos lá, vamos fazer as orações. Não, pet ainda não temos. Mas vocês podem criar depois. Porque aí é que a gente não tem muita coisa, às vezes, porque não tem quantidade de gente. Mas vocês quem não é médico, que não aprendeu ainda, depois que aprende pode dar passe no seu cachorro. Sim. Mas, claro, tu dá um passe, tu recupera, mas tu tira o cachorrinho do... Porque muitas vezes
os cachorros, eles adoecem por nossa causa. É. Quem é que tem cachorro aí? Eu. Todo mundo. Gente do céu. Mateus, todo mundo vai trabalhar. Eu tenho 7. Eles adoecem porque eles recebem a primeira carga nossa. Quem recebe é eles. Tá? Aí eles recebem. Aí eles adoecem. É isso. Aí, mas eles se recuperam logo. E aqui tem o trabalho de reiki, né? Tem nas... Tem um rapaz, e tem uma moça também na internet, Na terça. que eles instruem como é que tu dá o passe em animais. O passe não, desculpe. O reiki. Reiki em animais. Sim. A gente só não teve nenhum curso de reiki. Depois eu vou ver com a Briane, a gente pode ver se ela é mestra para poder passar. Aí daqui a pouco a gente vê um curso futuramente de reiki, que é muito interessante. Gente, eu sei que vocês têm diversas perguntas, eu queria estar aqui falando com vocês até meia-noite, mas está muito frio, a gente vai ter que encerrar hoje. Vocês anotem as perguntas de vocês, porque eu sei que vocês têm muitas. O nosso assunto vai seguir. Como diz o Fabiano, aguentem firme essa semana. Aguentem, porque a batalha é grande. Gente, vocês não têm ideia. Quando se sentirem mal, façam uma prece, Pois peça exato. ajuda para a espiritualidade. São Francisco de Assis está atento a nós. Isso, Os mentores dessa casa. Tá? Todos vocês que já estão aqui, que estão imbuídos nessa luta, nessa batalha, nesse aprendizado, já estão com o nomezinho no caderninho lá de cima. Pode colocar lá no WhatsApp as datas que não haverá aula? É sempre a primeira segunda do mês. Tá? E até às 22, até às 21h30. Que horas é a aula? De que horas aqui? É até as 9. É até as 9. no caso. Não, eu achei que era até às 10. Não. Por isso que nós já vamos encerrar agora. E outra coisa, lembrando, quarta-feira, tá aí, tem um estudo. Venham, a gente vai estar aqui às 7, dá para dar uma conversadinha, quem tiver dúvida, quiser falar algum caso particular. Quinta-feira no passe, a gente também está aqui, a gente consegue conversar com vocês. A gente está aqui todos os dias. Porque quanto maior o karma, mais trabalho tem que ter. E sexta a gente ainda não tem. Se não tem emergência. Tá. Então, gente, espero vocês, se vocês quiserem, venham quarta. Se não der quarta, vem quinta. Espero vocês todos segunda-feira para nós seguir nosso estudo, que vai seguir ainda muita coisa pela frente. Boa noite para vocês. Vamos em paz.